Oi, gente, saudações a todos. Olha só, quero trazer para a gente discutir hoje um tema extremamente importante, né? Que é o tema, né, sobre a questão da genealogia, das genes, né? Da onde surge, né, tantos valores, né, que perpassam nossa cabeça, no nosso cotidiano, diante do nosso é, ver o lado da gente ver as coisas, enfim, de emitir os nossos valores, né? Então é interessante a gente ver isso porque nós falamos, nós comentamos, nós criticamos, nós, enfim, evidenciamos uma série de conceitos, mas não sabemos, né, naturalmente, de onde vêm esses conceitos, né? E é preciso entender que para a gente descobrir esse elemento crítico e criador, até porque podemos até colocá-lo dessa maneira, até porque toda crítica, todo pensamento, ele não é, digamos, reacionário, ele não é, digamos, negativo. Toda crítica, ela é positiva. Positiva por quê? É no sentido de que você deve emitir, né, um pensamento, um valor, né? Atribuir um valor a qualquer evento que se passa no seu cotidiano, mas de uma forma em que não haja pressuposições de ataque, de ressentimento. Toda crítica ela é saudável, ela brota, né, de um ser, né, ingênuo, não é, até, que deve fazer uma avaliação dos fatos, mas de uma forma muito, né, imparcial, muito leve, muito, né, até em condições de ser, de apresentar, né, é, propostas para uma nova leitura, né, ou uma outra releitura da questão, né, tanto desde que se faça necessário, né? Então, quando você, falando da questão da genealogia, quando você propõe, né, alguns valores, você faz aí os seus julgamentos, né, e aí entre aspas, você deve se ater de que você está emitindo, né, um pensamento seu, né? Mas esse pensamento ele requer, né, um certo grau de profundidade, até porque os valores são emitidos, né? Esses valores representam, né, um pensamento unilateral, né, até, né, porque é um pensamento subsidiário a você só, é um pensamento emitido por você individualmente até, né? Então, e aí você tem que ter uma proposta, né, de como surgiu, né, como é que chegou até você esse meio, né, essa forma de conduzir essa discussão, né, essa forma, né, de você ver, né, e apresentar aquilo que você está visualizando, né? Então seria interessante exatamente isso, né? Todo valor ele emana de outro valor, né? Quer dizer, não é interessante? Então, todo valor, né, tem o seu peso a ser discutido, mas é preciso saber de onde provém esse valor, que é o chamado, né, o valor dos valores, né, o valor do qual você está imprimindo, né, esse conceito seu, essa forma de ver as coisas, né? Não é interessante? Então, na medida em que você impõe esse valor, na medida em que você faz desse seu valor, dessa forma de agir, dessa forma de pensar, uma coisa sua e que coloca até como verdadeira, aí entre aspas, você precisa se ater qual é o valor que gerou esse seu valor que você está impondo e imprimindo, né, de certa forma, à sociedade, correto? Então, nesse momento, forma-se aí o elemento crítico e criador. Não é interessante? É porque, você veja bem, na medida em que você tem um sentido, ele se propõe, né, a criar, né, uma nova forma, né, de atribuir valores. E esses valores são oriundos, de alguma maneira, daí, quer dizer, a crítica ser sempre positiva, nesse sentido, de que você um crítico, mas você também deve ser um criador, né? Quer dizer, até porque, por esses
por essa forma, né, de você antever aquilo que procede, né? Toda força, né, estabelecida sob um poder estabelecido, digamos assim, que são as forças hegemônicas, né, que conduzem todo o país, né, todas as situações. Então, essas forças devem ser reduzidas a algum valor, né? E esse valor, gera outros valores, né? E é gerado também por um valor, né, original, que seria a gênese da questão. Qual é a força, qual é a situação que lhe fez, que o levou, né, a pensar dessa maneira ou daquela. Não é interessante? Então, é uma questão que normalmente as pessoas não as conduzem de uma certa maneira corretamente, né, no nosso ponto de vista e no ponto de vista de vários pensadores. Isso porque as pessoas esquecem, né, a questão do valor atribuído a este valor que eu me proponho a estar conduzindo, né, e levando, né, como uma crítica concernente ao meu pensamento, aquilo que eu estou tentando expor para as pessoas. Não é interessante? O outro lado que a gente deve avaliar, baseando-se nessa crítica de valores, é que, como dissemos, os valores já são atribuídos às forças determinantes, aquelas que estão, quer dizer, que são o regular, né? A regra estabelecida pelos paradigmas do Estado, digamos, né? E esse Estado, ele se provém, né, de várias forças, e essas forças que conduzem também o Estado, elas são oriundas de uma força, de outras forças também, né, que as fazem agir daquela maneira. Não é interessante? Então, se você vê, há todo um segmento, há todo um provimento de forças, né, na sua pluralidade, né? É o que Nietzsche diz, não existe força individual. A força é uma pluralidade, né, de encontros. Umas se sobrepõem às outras, né, na medida em que essas são tidas, né, e alocadas naquele momento como uma força hegemônica. Essas que propõem, né, as outras, né, que se façam, né, subserviente dela, né, evidentemente. Não sei se está dando para acompanhar mais ou menos, mas a questão da genealogia dos valores, exatamente. Por isso é que Nietzsche dá a esse nome da filosofia da martelada, né? Porque o mesmo valor que você atribui, existe um outro valor que atribuiu a você esse conceito, né? Então, ele sobe, ele desce. É um movimento, né, contínuo, né, dessas forças que vão se autorreproduzindo, mas se autorreproduzindo sempre em termos de originárias. Elas têm um fundamento, elas têm um início, né, que se sobrepõe a elas, né? Não é interessante? Então, se você vê dessa maneira, as coisas ficam mais claras, né? É uma área nossa que a gente tenta trabalhar sempre com maior, né, carinho e tal, para ver se a gente consegue avançar um pouco na discussão. Porque não podemos ter esse pensamento radical, né? As pessoas, elas falam, todos nós falamos, apontamos, nós julgamos, mas fazemos um julgamento que ele não procede, porque não há como você fazer um julgamento se você não conhece os valores que foram nos atribuídos para que eu possa esboçar, né, esse tipo de consentimento, né, esse tipo de valor, né, esse tipo de julgamento, essa dissertação, né, que às vezes ela não procede. Infelizmente, é o que mais você vê na mídia hoje, né? São várias pessoas, são várias YouTubers da vida, vários influencers, né, que estão aí propostos, né, a encaminhar a população, a sociedade de um modo geral, mas acaba desencaminhando-as, né, porque você procede uma situação de continuismo, de fisiologismo,
né, de egoísmo, enfim, porque você tenta arrebanhar para o seu discurso, né, para a sua visão, para a sua moralidade, toda uma casualidade que possa ali, de certa forma, beneficiar-lhe. Então, isso não é legal, isso não procede, né? E se as pessoas tivessem é, mais, digamos, mais, digamos, uma identidade com os processos filosóficos, com o processo num todo de aprendizado, de conhecimento, naturalmente que isso seria mais fácil de se conduzir a um novo modelo, a uma nova forma, né, que pudesse ser melhor contemporizada pela população e que não lhes fizesse, né, de ser objetos, né, de uso, né, e de alienação, digamos assim, né, porque o cidadão ele vive num mundo que não parece ser bem o mundo dele, né? Ele é totalmente direcionado, ele é totalmente pensado, tudo que ele pensa e ele argue com tamanha loquacidade e tal, eloquacidade, digo, desculpe, não são frutos dele. E esse é o problema. Quer dizer, você é sempre imbuído de situações, de pensamentos, de formações que não lhe dizem, de repente, até respeito. Você poderia pensar totalmente diferente se houvesse, né, tais formulações sendo naturalmente colocadas para que você tivesse uma condução de visão da coisa mais ampla, né, mais clara, digamos assim, mais do filósofo, digamos, como diz o Platão, mais de sair dessa caverna e conhecer aquele outro mundo, que seria o mundo da ideia, né? O mundo do saber, o mundo do conhecimento, mas que infelizmente não lhe são dadas oportunidades para que a população, de modo geral, possa, né, ter esse privilégio, digamos assim, né? Não é interessante? Então, é isso mais ou menos que eu queria conversar com você, né? Eu acho que é interessante, né? Você saber, pô, por que eu me componho dessa maneira? Qual é essa moral que está ditando os meus pensamentos? Da onde que elas vieram, né? Quer dizer, porque tudo é um processo. O que nós sabemos sempre fazer de uma forma muito veemente é criticar, né? E criticar sempre negativamente. E aí, essa coisa emblemática. A crítica, ela não é negativa. A crítica negativa, ela é um processo de ressentimento, de maldade, que não instrui a nada. É uma coisa muito particular sua. É uma coisa muito passiva. E isso não interessa, né? O que interessa é você estabelecer uma crítica que ela seja, né, moralmente conduzível, quer dizer, aceitável aí, entre aspas, mas que pelo menos ela se tenha no enquadramento de ser, no mínimo, rediscutida, revista, né? Não é interessante? E não você já trazer essas questões fechadas, né? Que o que se faz no senso comum é exatamente fazer uma crítica totalmente fechada, aleatória, e que não leva, infelizmente, a nada, né? Só muito pelo contrário. Ela reafirma o sistema exatamente, reafirma todas as forças hegemônicas, né? Que nos conduzem, que nos impõem, né? O Estado, para que eles se façam cada vez mais poderosos, né? Então vamos pensar nisso, né? Vamos ter calma na nossa crítica, vamos procurar estudar mais, estudar muito, aliás, né? Porque isso é importante. Valeu, meu amigo. Dá aí um like, né? Faz um compartilhamento, se inscreve no canal para o canal subir. Tadeu Ximenes, Filósofo de Pedra. Valeu, um abraço, até qualquer